vezes você sente que você conheceu sua mãe pela primeira vez através das entrevistas dela que você assiste? Sempre. Sempre. É mais louco do que qualquer um possa imaginar. Não tenho nenhuma lembrança dela. Quer dizer, quando eu falo nenhuma lembrança dela, a lembrança que eu falo é essa lembrança que você, quando fala lembrança, você já vem uma imagem na sua cabeça. Muitas das coisas que formam na minha cabeça sobre ela, eu não sei se foi experiência minha ou alguém me contou. Então, eu não me aproprio daquilo, né? Porque pode ser que eu cometa algum equívoco nesse sentido. Então, durante muito tempo, as entrevistas foram um bom local de acolhimento mesmo, de entender as nuances, né? Os detalhes. Mas, assim, óbvio, as pessoas com quem eu já me relacionei, que conheceram ela pessoalmente, meu pai mesmo, tudo isso é muito importante, né? Para juntar. Quando o Júlio Maria escreveu a biografia dela, que ele me mandou a primeira edição, né? Ainda num caderno, antes mesmo de ser o livro, que ele queria que eu lesse, eu falei, não, vou ler e vou te dar um feedback. Ele falou, pô, vou ficar muito feliz se você me der um feedback. E eu fui lendo aquilo e a sensação, e foi o que eu disse para ele, falei, a sensação que eu tive é aquela de quando você resolve fazer aquela faxina grande em casa, que aí você tira todos os móveis da sala, tudo, tira tudo, enrola tapete, dobra as cortinas para cima, tudo para dar aquela geralzona. Aí você começa a achar uns trem que você tinha perdido fazia um tempão, só tava aqui, falei que não tinha jogado fora, aquela peça de quebra-cabeça, daquele quebra-cabeça que você jogou fora porque você não encontrava a quina. É isso. O livro fez isso comigo. Juntou um monte de coisa. De ponta solta, né? Um monte, mas um monte. Eu falei para ele, cara, só tenho que te agradecer. Porque você botou sentido num monte de coisa que eu achava que era e agora vendo, eu tô mais seguro, né? Porque, óbvio, o João, que viveu muito mais tempo com ela e ele tem lembranças muito mais vívidas, ele me traz um feedback. Meu pai me trouxe outro. Algumas pessoas que trabalharam com ela me trazem outro. Mas quando você vê um livro onde um cara falou com todo mundo e ele organiza essas ideias de uma forma, com um discurso, para mim, que não tive essa sorte, cara, é um material incrível. Precioso demais. Eu entendi, né? muito mais coisa, entendeu? Então, assim, por um lado, é muito triste você precisar desses subterfúgios para você conhecer sua mãe. Isso é óbvio, né? Pesado e triste, não tem o que falar. Mas é o que temos para o jantar hoje. Tem gente que não vou abrir mão. Exato. E eu não vou abrir mão disso. Eu quero... Diante de tudo que é ruim ter só isso, poderia ser pior não ter nem isso. Exatamente. Né? Que muita gente não tem nem isso. E então, outra coisa que mudou, assim, foi mudando minha vida ao longo do tempo, foi o próprio distanciamento do fato em si, né? Obviamente, quando eu perdi minha mãe e eu tinha 12 anos, quando eu perdi minha mãe aos 6, aos 12 anos, o assunto era complexo. Aos 20, ele era complexo, mas ele tinha outro peso na minha vida. Aos 46, eu tenho uma compreensão de tudo e uma maturidade para conviver com tudo aquilo e colocar as coisas nos seus devidos lugares e dar o devido peso para cada coisa, que só melhora a minha relação com o fato em si. Quer dizer, eu aprendo muito mais a cada momento que fica mais distante, porque eu começo a ter uma frieza para olhar determinadas coisas. Então, por exemplo, eu não me recordo quando ela morreu, eu não me recordo de chorar profundamente. No dia seguinte eu fui para a escola, normalmente, como qualquer outro dia. Meu pai perguntou: vocês querem ficar em casa? Não, eu quero ir para a escola, ver meus amigos. E você consegue imaginar o que estava a escola no dia seguinte, né? Eu falo que eu brinco que eu dou coletiva desde os 6 anos de idade, né? Porque você entra na escola, junta todo mundo, claro. E aí pergunta que se você não devia estar fazendo com uma criança de 6 anos, você tem que responder.
e professor que tem um tato zero, né, na sua vida. E a vida foi indo. E você vai se autorregulando, né? Porque tem coisa que o teu pai consegue dar conta e tem coisa que Claro. você que lute. Você né? aprende a dar conta. É na porrada. Não tem jeito. E eu fui dando o meu jeito. O João foi dando o jeito dele. E aí, justamente, a idade equaliza as coisas em tempos diferentes. A Maria Rita do jeito dela, eu do meu jeito, o João do jeito... E aí, eu lembro, com 12 anos, meu pai fez um disco com uma cantora peruana e ela pediu para gravar uma música da minha mãe. E meu pai fez um arranjo, mas ele disse a ela, falou, olha, o meu arranjo para essa música já existe, eu não vou fazer outra. Então, se você quiser gravar essa música, é desse jeito, eu não vou fazer outra. Ela falou, tá bom. Ele falou, sua conta e risco, porque o arranjo vai ser o mesmo. Ela falou, ok. E ele fez exatamente o mesmo arranjo. E eu lembro no dia da audição, que ele foi mostrar o disco, e aí chegou essa música. Cara, abriu um buraco embaixo de mim, abriu um buraco. Eu não conseguia respirar, não conseguia entender mais nada. Foi quando eu tive a noção da perda pela primeira vez, 6 anos depois. Eu precisei de quase isso de terapia para entender por que isso aconteceu, mas... então, eu fui... E aí, cada vez que eu me deparo com uma pessoa... Porque, assim, as pessoas não entendem isso, né? Você está aqui indo fazer compra. Eu estou de pessoa física. A partir do momento que me reconhece, eu viro pessoa jurídica, na hora, né? Aí você... E, assim, de cada 10 pessoas que me abordam, 9 falam dela. Ou me abordam por causa dela. Então, eu convivo com a perda dela quase que todo dia. Se você não aprender a lidar com isso, você fica louco. Sim. Porque, no final das contas, eu faço a mesma coisa que ela faz. Então, eu não tenho crise de identidade com o meu trabalho. Né? Não tenho. Vivo muito bem com o meu trabalho e está tudo certo. E respeito o que ela deixou. E também é a consciência de que as pessoas que fazem isso não estão vindo na maldade, né? Nunca. Elas estão vindo por um É carinho, um carinho absurdo. enlouquecedor. Então assim, não só por ela, mas de pensar assim, tem alguma coisa aqui que, né, que existe ainda. Cris, você consegue imaginar quantas pessoas já quase desmaiaram na minha frente de saber que estavam encostando em algo dela? De ter tremedeira, da pessoa não conseguir falar. Mas assim, eu lidei com isso assim, já perdi a conta. É uma loucura, entendeu? Então, assim, como é que você cria uma barreira para se proteger? Não tem que se proteger, é o que é. Sim. E, de repente, receber esse carinho... Total. Que, né, que, de alguma forma, te conecta a ela de uma maneira doce, que é... E aquela pessoa esse amor precisa todo, extravasar né? esse carinho. E a única forma que ela vai conseguir extravasar esse incrível carinho é isso. se eu receber ele. Porque Senão, aquele se eu fã bloquear, Sim. vai fazer mal para ela. aquele fã também ficou órfão Total. de onde depositar o carinho. Então, quando vê um ser que veio dela e que também tem um trabalho que dá continuidade ao legado dela, se sente muito... É uma maluquice, mas assim, foi o que eu falei. Assim, se esse é o roteiro da minha vida, bora lá, entendeu? Vou abraçar, né? Vamos para cima, entendeu? E aí, ao mesmo tempo, com o tempo, ao passar dos anos, eu comecei por exemplo, nós tínhamos uma resistência muito grande às homenagens feitas a ela que não passassem por nós, de alguma forma. Aí, muita gente achava que a gente era embarreador de ideia. Mas é que as pessoas não sabiam o que chegava e de que forma chegava. A grande maioria era oportunista, aproveitadora, sensacionalista. A grande maioria não vai fazer. Muitíssimas poucas pessoas chegavam com uma ideia sólida, à altura dela, agregando valor. Não vinha isso. Assim como foi o livro. Exato. Né? O filme. E aí você começa... Bem, fechamos em copas, não atendemos ninguém. Chega, não falamos sobre esse assunto. E nos restringimos aos editoriais de gravadora e tudo mais. Mas continuavam vindo as coisas. Quando veio tudo meio junto, o musical, o livro, o filme... Eu lembro engraçado, a Rafa, a minha filha já tinha nascido, e eu tive uma sensação assim muito louca. Eu falei, cara, essa história precisa ser contada. Ela precisa ser contada. Entendeu? Mas
a gente só vai ter a real noção do impacto disso, do quanto isso é bom, quanto isso é ruim, se a gente deixar fazer. A gente está aqui para se manifestar. Deixei fazer. A Cris quis fazer. Beleza. A Cris fez. E aí? Não gostei. É o meu direito. Uhum. Mas se o mundo gosta, entendeu? E ela não mentiu, não inventou, não deturpou, nem nada, velho, tá no bora mundo. aí, entendeu? Uhum. Porque só isso vai fazer a Elis continuar na cabeça de todo mundo. Uhum. As novas gerações precisam da Elis. Elas não sabem, mas elas precisam. Porque Elis, quando você faz um corte na história política, social e cultural do país, até os anos 80 e a partir dos anos 60, tudo tem Elis. Uhum. Tudo. Tudo. É uma loucura. A mulher viveu 36 anos e deixou uma obra como se ela tivesse vivido 60. É. Você fala, que loucura é Uma essa? obra atemporal. E tão moderna, né? Isso tão precisa ser dito. atual, É. né? Isso precisa ser dito, Sim. entendeu? Porque é um patrimônio nosso. Então, num país que trata tão mal a sua memória e sua cultura, né, por N motivos, você abrir mão disso, eu não tenho esse direito. Sim. Seria egoísmo. A minha mãe é a dona Elis Regina Carvalho Costa, que nasceu lá na Vila do IAPI, em Porto Alegre, e morreu prematuramente aos 36 anos de idade. A Elis Regina não é minha mãe. Eu sou o tutor. E eu preciso cuidar muito bem disso. Quando eu consegui distanciar as duas coisas, primeiro de tudo, eu fui muito mais feliz. Sem sombra de dúvidas. Rolou um... Com certeza. Por outro lado, só ajuda. Eu consigo ajudar mais ela, eu consigo fazer mais coisas, eu consigo estar perto de mais coisas para promovê-la. E eu começo a me entender também muito mais. E curioso como esse possível distanciamento acabou te aproximando mais, né? Uhum. Total. Porque a hora que você distanciou foi agora que você se conectou de verdade com... E assim, eu sempre falei que eu represento um legado. Como é que eu posso representar um legado que ninguém vê? Sim. Ou que, pelo menos, eu não permito que as pessoas... Erradamente, eu não permitia que as pessoas tivessem contato com esse legado. Já foi com esse novo pensamento que você... Porque eu lembro que no orquestra você fez o Bêbado Equilibrista, não foi? Eu fiz, não gravei, eu só fiz. Eu toquei porque eu tinha tocado num especial e aí o arranjo ficou e a gente resolveu fazer... Acho que foi no último show, porque eu tinha feito Elis por Eles, né? Então eu tinha um arranjo pronto. Sim. E aí eu resolvi tocar aqui em São Paulo. Acho que eu toquei uma vez no Rio e uma vez aqui em São Então Paulo. dei Acho que sorte que peguei esse dia. Você tocou no Todo Seu também. Foi. Eu não tenho nenhum problema de tocar qualquer música que seja dela. A única coisa que eu sempre peço para que as pessoas entendam é se eu não quiser tocar. Sim. É só isso. Mas por que você quer tocar? Eu comigo mesmo. Uhum. Mas eu não me oponho a tocar. Entendeu? Eu sempre falei assim, homenagem é pessoal. Você vai fazer a sua, eu vou fazer a minha. Entendeu? Então é isso. Então, você fez homenagens pontualmente para sua mãe, então você quis sair na foto, você quis pegar um rabo de foguete. Você pensa assim? Tá bom. Beleza. Eu não tô mais nem... Eu juro por Deus, não tô mais nem aí. Não tô nem aí. Que acham, deixam de achar. Uhum. Eu tenho uma responsabilidade, sem dúvida, entendeu? Muito me ajudou, por exemplo, parece uma maluquice isso, né? Que eu tenho que apresentar a avó da minha filha para ela, né? Eu tenho que apresentar, para ela entender. Sim. Porque se ela quiser seguir nesse caminho, ela precisa entender o tamanho da pressão, né? O tamanho da encrenca. Porque... se para mim, que sou homem, já dói, você imagina para quem é mulher, né? Então, mas eu apresento. Apresentar para ela me fez entender o quanto eu precisava que isso chegasse às pessoas. Sim. Mais, né? Sim. Mais. Ela tem 15 Aconteceu anos isso e com a Maria agora Rita, as amigas né? dela precisam saber quem é. Sim. Essa comparação aconteceu com a Maria Rita. Quando ela apareceu, muita gente falando, tá copiando. Falando, gente, mas é filha, como é que não vai ser? Como é que Então, não vai parecer? É uma coisa muito... Eu só consigo imaginar que seja isso natural do ser humano. Eu não consigo imaginar que não seja outra coisa. Porque eu passei por isso também. Mas como eu sou homem,
a parada colou durante um tempo, mas depois não conseguiu, não deu liga, entendeu? E aí me encheram o saco por outras coisas. Mas eu não sei, parece uma necessidade de você... A gente falou isso aqui no começo, né? De você ter que justificar determinadas coisas. Sim. Né? Parece aquelas notícias de, sei lá, Glória Pires posa com filha e semelhança assusta. Assusta quem? Você não estudou biologia no colégio? Pelo amor de Deus! Exato. Deixa eu te explicar como é que funciona isso. Se É. você não tivesse matado o aula pra jogar truco, Exatamente. você saberia que Exatamente. não espanta a semelhança de... Eu acho assim, eu acho que as pessoas, acho que elas precisam, não sei, parece que conforta elas quando elas encontram uma explicação um pouco menos, um pouco mais mundana, né? Digamos assim, um pouco mais que é palpável, né? Que ela consegue entender. Porque, cara, eu não sei, assim, eu já cheguei a várias teorias, várias. Já cheguei à teoria de que a gente causava uma inveja tremenda. E depois eu comecei a achar que as pessoas eram maldosas. Depois eu comecei a achar... No final das contas, eu falei assim, gente, a gente nem é tão interessante assim. Eu tenho certeza que a gente nem é tão interessante assim. Se a gente fosse tão interessante assim, alguém teria proposto pra gente fazer um reality, né? Sei lá, os Marianos, os Camarguians, sei lá, qualquer porra dessa. Sei lá, entendeu? Pô, não é má ideia não, hein? Não, todo mundo pensa em fazer isso, mas assim, eu falo assim, mas é que os nossos arranca-rabos são diferentes dos outros, então não sei se vai ter tanta graça assim, né? E no final das contas, a gente nem é tão interessante assim. Eu acho que é um pouco da natureza humana, querer ficar comparando, né? E eu sempre falo, gente, uma coisa para existir, ela não precisa anular a outra. As coisas foram feitas para coexistirem, entendeu? E tá tudo certo. Eu acho que talvez se ela não tivesse morrido, primeiro que esse papo não existiria e ele seria sem graça pra caramba, porque ela estaria aqui falando um monte, dando bronca em todo mundo e pegando no pé de todo mundo. Mas eu acho que assim, eu uma vez falei isso e eu tenho quase certeza absoluta, eu acho que se ela fosse viva, talvez eu não fosse cantor. Porque com o grau de exigência que eu tenho comigo, olhando pra ela, eu nunca abriria minha boca. Mas nunca. Porque eu falei, é pra comparar? Comparo eu. Eu comparo. Eu não preciso que você compare eu, Pedro Mariano, como cantor, com Elis Regina. Ela é muito melhor. Até porque ela não vai ter chance de fazer o próximo disco ruim. Ela não vai fazer merda. Eu vou. Um monte. Já fiz e vou continuar fazendo. Ela não, ela é perfeita. Ela não tem defeito. Ela não tá aqui para dar uma entrevista e pisar no pé de alguém e alguém ficar bravo com ela e ela tem que dar explicação, ser cancelada. Não tá. Ela é perfeita. Então, se você acha que você está contribuindo de alguma forma, me comparando a ela, se você acha isso, que pena. Porque não está ajudando em nada. Ela é ela. E ela fez o que ela fez ralando pra caramba. Ela trabalhou demais para fazer o que ela fez. Quase, creio, parece até que recebeu alguma mensagem de alguém dizendo que o trem dela ia partir antes. Porque o que ela deixou é surreal. É surreal de volume, né? De volume de trabalho. Qualidade nem se fala, mas é surreal. Sim. Então, assim, quando você olha tudo isso, é de uma covardia sem tamanho. Você querer compará-la com qualquer pessoa. Você quer comparar com os filhos? Que ser humano é esse que faz um negócio desse? É. Se você tem filho, se transporte para essa situação e veja se você está fazendo o bem. Ou se você não está só enchendo o nosso saco. Entendeu? Com isso. E é cruel. Que comparação doida é essa? Que é você faz desnecessária. do filho com a mãe. Entendeu? Já não basta jornalista a perda. fez, nego de gravadora fez, público fez. Assim, é um negócio... Aí eu chego à conclusão, é da natureza humana. Porque não pode ser, né? Porque não pode ser racional, entendeu? Uma coisa racional. Sim. Assim, não, mas você viu? Não compara, entendeu? Uma vez me perguntam muito, né? Por que você fez esse disco? No meu DVD, que eu gravei de 10 anos de carreira, me perguntaram por que eu chamei a Sandy. Eu falei, por que eu tenho que responder essa pergunta, gente? Que pergunta é essa? Não, por que você chama? Porque, acredito que é porque eu gosto dela, né? Porque... Alguém discorda que ela canta bem aqui, por favor? Não, aí eu fiquei fazendo durante um tempão, vinha sempre essa pergunta, e eu fiquei perguntando, falei, será que é porque nego acha que foi forçação de barra de gravadora? Que a gente era da mesma gravadora? Falei, gente,
É só olhar. Olha as minhas entrevistas, eu cansei de elogiar ela. Sandy é incrível. Eu adoro elas. Aliás, eu adoro a família toda. São pessoas incríveis. Somos dois. Então, assim, quando você pega esse tipo de pergunta, vindo assim, out of the blue, você começa a entender, fala assim, acho que não foi o cérebro que fez essa pergunta, né? Foi algum deslize, entendeu? Porque, assim, você fala, maldade? Putz, mas será que a pessoa acordou de manhã e falou assim, hoje eu vou fazer uma maldade? Não. Então, assim, eu acho que é um pouco da natureza humana, essa coisa de comparar, de você querer, para uma coisa dar certo, alguém tem que dar errado, tudo. Eu acho isso tão pequeno. Sim. E eu cheguei um momento da minha vida que eu fiz assim,